A paz, queridos, é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, analisar, pensar aqui no que Deus pode ter para nos dizer nesse momento. Nesse tempo de afastamento social, quando não podemos nos encontrar, nossa vontade sempre está perto de abraçar, porque para isso que fomos chamados, para isso que Deus nos fez igreja, mas graças a Deus, também, tudo devemos dar graça pelos equipamentos, pelos recursos tecnológicos que nós temos. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus e tirar algumas lições. Se você quiser, agora ou depois, abrir a sua Bíblia, o texto é bem conhecido, a história da ressurreição de Lázaro. Ela está lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Eu não vou ler o texto agora, eu tenho aqui a minha Bíblia aberta, porque sempre é bom, sempre é confiável ter a Bíblia aberta, mas eu quero recontar a história e destacar, pontuar algumas situações que podem nos trazer lições nesse momento. Lázaro era amigo de Jesus. Eram três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, e eles ali era o lugar onde Jesus tradicionalmente, costumeiramente ficava hospedado. Sempre que Jesus ia ali nas cercanias de Jerusalém, ele ficava em Betânia, que era um lugarejo próximo a Jerusalém, e ficava hospedado ali. Mas isso não impediu de Lázaro adoecer. Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro recebia Jesus em sua casa, Lázaro tinha intimidade com Jesus, Maria teve experiências profundas com Jesus, foi ela que derramou o perfume nos pés de Jesus, enxugou com seus próprios cabelos, mas nem por isso Lázaro, o amigo de Jesus, foi poupado da doença. Nós já vamos começar a aprender que às vezes a gente fica doente. Os problemas vêm, as dificuldades chegam, mesmo quando somos amigos de Jesus. Mesmo quando estamos próximos a Jesus, nós temos a desdita de sofrer revés nessa vida. Mas o curioso é que, ao receber a notícia, quando as irmãs de Lázaro mandam dizer para Jesus que ele estava doente, Jesus não vai no primeiro momento. Jesus não vai até a casa de Lázaro e realiza um milagre. Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus curou toda sorte de enfermidades, mas, e Marta e Maria sabiam disso, por isso que foram chamar Jesus, mas Jesus não foi na primeira hora. Passado alguns dias, Jesus disse que era preciso ir à casa de Lázaro para realizar o milagre. Não é isso? Mas antes de chegar no milagre em si, esse detalhe da demora de Jesus é curiosa, é importante a gente lembrar, porque se por um lado eu posso sofrer doenças e revés, porque mesmo sendo amigo de Jesus, por outro, eu tenho que saber que as coisas não vão acontecer, o milagre não vai acontecer, a bênção não vai chegar, a graça não vai ser entregue a mim no momento em que eu quero, mas no momento em que ele quer. Jesus nunca, nunca faz as coisas do nosso jeito, sempre é do jeito dele. Então, nesse tempo em que Jesus estava esperando, o tempo passou e Lázaro continuou doente. Mas isso não significa que Jesus esqueceu dele. Jesus tem o tempo próprio. Às vezes a gente é agoniado demais. Nesse tempo de tecnologia que estamos acostumados a um clique, ter tudo, ter acesso a tudo, às vezes a gente acha que Jesus, que Deus está ao acesso a um clique da nossa vontade, mas não está. Ele age no seu tempo, na sua vontade, na forma e no momento em que ele quer. Chegado o momento certo, e sempre vai chegar o momento em que Deus vai agir ao nosso favor, eu preciso confiar nisso, eu preciso crer nisso. Então, Jesus decidiu ir à casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta. Mas preste atenção, quando Jesus disse que estava na hora de ir, Jesus disse, olha, nós vamos porque agora chegou o momento, Lázaro está dormindo. Aí os discípulos não entendem. E eles, bom, se está dormindo, então melhorou, já não está doente. Mas o curioso dessa cena, desse detalhe da história, é que
no meio das circunstâncias adversas, no meio das dificuldades, Deus pode estar nos falando e nós não estamos entendendo. O que foi o que aconteceu com os discípulos? Eles não entenderam o que Jesus disse. Nós muitas vezes falamos e ele não entende. E Jesus fala e nós não entendemos, não ouvimos a sua voz. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Samuel, quando ouviu Deus falando, ele ainda era garoto e ele não sabia que era a voz de Deus. Às vezes Deus nos fala tão poderosamente, tão carinhosamente, tão detalhadamente e nós não entendemos. E por isso continuamos incrédulos, continuamos dispersos, continuamos assustados, porque Deus está falando e eu não estou percebendo. Mas a história segue e os discípulos então acompanham Jesus. Jesus chega à casa de Lázaro, já doente, e pergunta onde ele está. Essa cena é muito forte. Quando Jesus percebe a dor daquela família por ter perdido o seu irmão, o seu querido, o texto diz, e esse texto é bem conhecido, que Jesus chorou. Então, mais uma lição que eu vou aprender nesse texto é que Jesus chora, Jesus se compadece, Jesus sente quando nós choramos, nós sofremos. O nosso Deus não é um Deus indiferente. O nosso Deus não é um Deus que vive alheio às nossas circunstâncias. Aí onde eu estiver, né, na minha casa, nesse tempo de isolamento, sem ter contato, às vezes e pensando que estou completamente abandonado, Jesus sabe, Jesus está ao nosso lado. Uma das grandezas das lições que aprendemos do Antigo Testamento, que é o episódio do Êxodo, e antes disso um pouco, quando Deus vai ao encontro de Moisés na sarça ardente, é forte quando ele diz, olha, eu vi a aflição do meu povo e desci para estar no meio dele. Deus sente as nossas dores, Deus sente as nossas realidades, Deus sente os nossos problemas. E quando eu choro, ele chora também. Quando eu sofro, ele sofre também. E é isso que ele faz exatamente aqui diante de Maria e Marta, daquele quadro. Estão todos chorando e ele chora também. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo aquele que pode ressuscitar os mortos, como ele vai fazer nesse episódio, mesmo aquele que tem a poder de mudar a história, mas ele é um Deus que se compadece. O nosso Deus não é um Deus estranho à nossa realidade. Então, depois que Jesus chora, que Jesus se compadece, que ele mostra que está ao lado das irmãs, então ele pede para mostrar onde colocaram o corpo, pede para mostrar o que para os homens poderia ser o fim da história, que é a morte. E Jesus chega lá e, num instante, ele diz, agora tira a pedra. Já vi muitas lições, você deve ter ouvido também lições sobre o tirar a pedra, e por isso eu não vou enfatizar, não vou parar agora para pensar sobre essa pedra a ser tirada, mas eu quero lembrar que depois da pedra retirada, Jesus então dá uma ordem direta. Lázaro, vem para fora. Preste atenção. Com a ordem dada, as coisas acontecem. Quando Deus fala, realidades são transformadas. Aquilo que não era, passa a ser. Deus criou o mundo com uma palavra. Deus fez tudo o que existe com uma palavra só, e com uma palavra só ele ordena e a vida volta àquele corpo que já estava há 4 dias morto. Eles já não tinham mais nenhuma esperança de tê-lo de volta, mas as coisas não são como nós pensamos que são, e sim como Deus determina que devem ser. Foi assim que, com uma palavra, Jesus ordenou e Lázaro voltou à vida. Assim é, exatamente. Se ele der uma palavra para a minha vida, se ele der uma palavra para a sua vida, aquilo que estava desfeito, aquilo que estava estragado, aquilo que estava apodrecido pela morte e pelo pecado, é refeito, é reconstruído, porque há poder na palavra de Deus que há em Jesus Cristo. Mas o último ponto que eu quero destacar é que, nesse momento, Jesus faz esse milagre, Jesus ressuscita Lázaro, mas ele deixa bem claro que vai fazer para que Deus seja glorificado.
Talvez as pessoas que estivessem por ali nem tenham percebido direito isso aí. Mas a verdade é que tudo que Deus faz em nós, tudo que Deus faz em nossa vida é para a glória dele. Né? Não é para o nosso engrandecimento, não é para o nosso louvor, não é para que possamos, como diz a linguagem popular, ficar bem na fita, mas é para a glória de Deus. E eu quero terminar exatamente observando esse ponto. Se Deus ainda não foi glorificado na minha vida, se Deus ainda não foi glorificado na sua vida, se Deus ainda não foi glorificado nessa circunstância, é porque ele ainda não está na hora de acabar. Deus vai ser glorificado em todas as suas ações. E ele só entra na história para que o nome dele prevaleça, para que o nome dele seja glorificado. Queridos, nesse momento eu queria deixar essas palavras aí, como eu disse, eram palavras rápidas, não queria entrar muito, não queria avançar muito, mas eu queria que você lembrasse que mesmo vivendo nos braços de Deus, mesmo tendo intimidade com Deus, nós podemos passar por dificuldades. Deus não esquece de nós. Eu posso até não ouvir ou não entender o que ele diz, mas ele não esquece de nós. E ele se compadece de cada um de nós. Né? E como a palavra pode mudar a nossa realidade. E no fim, Deus vai ser glorificado. Que essa seja uma mensagem de bênção para a sua vida. Deus o abençoe.